Bom dia, turma 131. Hoje é a nossa última live do mês de outubro e vamos... tudo bem, Tiago Borges? Nós conseguimos terminar as apostilas. Nessa aula de hoje, vamos trabalhar com a apostila número 4 sobre o módulo número 13, os continentes. Quem tiver a sua apostila número 4 hoje, eu estou trabalhando com a apostila número 4, fazendo uma revisão geral sobre o módulo número 13, os continentes. E na aula que vem, nós terminamos com o módulo número 14 e assim finalizamos todas as 4 apostilas durante esse semestre. Quero parabenizar os alunos que enviaram as suas atividades avaliativas do AV1. E no dia 29 de outubro, nós vamos ter a avaliação número 2, aí termina as avaliações relacionadas às apostilas 1, 2, 3 e 4. Tá? Gente, terceirão, observe que as atividades são aquele arquivo Word que eu envio para vocês, e não são as lições propostas pela apostila, e sim são atividades que eu vou procurar e fornecer no arquivo do Word, tá? Por favor, procure dessa forma. Vamos começar a nossa live de hoje com uma oração. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja com cada aluno do terceiro ano, abençoando, protegendo e guiando. Nos conceda a tua paz, o teu amor, o teu carinho e o teu entendimento para a mesma. Em teu nome te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vou agora colocar o slide da aula de hoje sobre os continentes. Sobre os continentes, tá ok? Tiago Borges, está vendo lá os continentes? Isso, está vendo? Sim. Tá, muito obrigado. Só para saber se estava ok. Obrigado, valeu. Então, vamos lá. Começar, então, com as nossas atividades desse dia. Apostila número 4, módulo 13, página 2 a 16. Nós já fizemos a revisão geral, então, das apostilas, né, da número 1, da 2 e da 3, e hoje nós vamos trabalhar com a apostila número 4, falando sobre a questão dos continentes. Semana do dia 26 a 29 de outubro de 2020, é a última semana do mês de outubro, né, última semana, e essa é a última nossa live do terceirão desse ano. Vamos fazer uma introdução da página número 2, da apostila número 4, do módulo número 13. E diz o seguinte, um oceano é o componente principal da superfície da Terra, constituída, logicamente, por água salgada, conforme nós estudamos nas apostilas anteriores. Então, nós podemos observar o oceano maior em extensão territorial e de maior profundidade é o Oceano Pacífico, só para observar os lados, que ele vai banhar toda a parte da América e a parte asiática e a Oceania. Depois, entre o continente americano, o continente europeu e o continente africano, nós temos o Oceano Atlântico. Depois, entre Ásia, África e Oceania, nós temos o Oceano Índico. E o Oceano Ártico e o Oceano Antártico, como falei para vocês, alguns autores observam como oceano, mas alguns autores observam como áreas de pesquisa, né? Então, os oceanos mais importantes é o Oceano Pacífico,
Oceano Atlântico, Oceano Índico. Esses são os principais oceanos que nós temos no superfície terrestre. Agora, o continente é uma grande massa de terra cercada por água. Que água? Logicamente, dos oceanos. Então, eu vou ter América do Norte, América Central, América do Sul, continente africano, continente eurasiático, sendo separado pelos montes Urais, Europa e Ásia, e a Oceania. A localização geográfica da América. Então, você vai ter aqui ao norte, Oceano Glacial Ártico. Na parte leste, onde estou passando o mouse, Oceano Atlântico. Na parte sul, a junção do Oceano Pacífico Atlântico ou Oceano Glacial Antártico. E na parte oeste, Oceano Pacífico. Continente africano, a parte norte, Mar Mediterrâneo. Na parte oeste, Oceano Atlântico. Na parte sul, junção do Oceano Atlântico e Oceano Índico. E na parte leste, Oceano Índico e o Mar Vermelho e o Canal de Suez. Oceânico, vamos ter ao norte o Oceano Pacífico, na parte leste o Oceano Pacífico, na parte sul o Oceano Índico, na parte oeste o Oceano Índico. Continente europeu, na parte norte vamos ter o Oceano Glacial Ártico, na parte oeste o Oceano Atlântico, na parte sul Mar Mediterrâneo e na parte leste os montes Urais, o continente asiático. E por último, o quinto continente, a localização asiático, ao norte da Ásia, o Oceano Glacial Ártico, na parte leste, o Oceano Pacífico, na parte sul, o Oceano Índico, e na parte oeste, Montes Urais na Europa, e a parte da continente africano, a Península do Sinai. Aspectos de colonização. Velho Mundo. Velho Mundo é formado, então, pelo continente europeu, o continente asiático e o continente africano, sendo banhado pelo Mar Mediterrâneo. Então, Europa, Ásia e África, todos os países que eram banhados pelo Mar Mediterrâneo são considerados Velho Mundo, como já fomos estudando. Novo Mundo, através de Cristóvão Colombo, chegando aqui à América Central. Então, com as expedições, a colonização, viram que eles tinham descoberto um novo continente e colocaram em homenagem ao secretário de Cristóvão Colombo, Américo Vespuccio, o continente americano. Logicamente, saindo da Inglaterra, James Cook foi conquistar novas áreas e chegou aqui nas ilhas, que é hoje considerada Nova Zelândia Norte e Sul, e chegou à Austrália e deu origem, então, à Oceania. Então, conforme a colonização, o mundo é dividido em Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. Coordenadas geográficas, nós temos a linha do Equador, que vai separar a Terra no hemisfério norte, hemisfério sul, e a linha do GMT vai separar a Terra, a parte oeste e a parte leste. Portanto, o continente americano está situado no hemisfério norte e hemisfério sul e no hemisfério ocidental. Já o continente africano ele vai estar situado nos 4 hemisférios, que você pode observar. A Europa também tem os 4 hemisférios. A Ásia está situada no hemisfério norte e também no sul, na parte oriental. E a Oceania está totalmente localizado ao sul do hemisfério, na parte oriental. Ok? Na página número 3 do seu livro, nós temos, então, da sua apostila, nos continentes, o clima está diretamente relacionado à latitude, mas outros fatores, tais como altitude, correntes marítimas, também interferem na temperatura e na unidade de cada região. Então, nós podemos observar quais são os fatores mais importantes. Latitude são linhas paralelas ao Equador.
Altitude são o quê? Altitude acima do nível 0 metros a nível do mar. Correntes marinhas, aquelas correntes, verdadeiros rios de água salgada que circulam pelos oceanos, que pode ser de águas quentes, vindo do Equador, e pode ser frias, vindo dos polos. Temperatura, logicamente, conforme a latitude e altitude, e a formação de umidade, pela grande concentração de chuvas. Esses são os fatores que vão delimitar o tipo de zona climática de uma determinada localidade. E aí você pode observar, tanto na página número 3 da sua apostila, número 4, ou desse mapa, a predominância dos climas chamado equatorial, conforme Cape, Mediterrâneo, tropical, temperado, subtropical, frio, desértico, polar, semiárido e frio de montanha. E as zonas climáticas, como zona climática polar, temperada e intertropical, são zonas específicas que nós temos, né? E aí você pode observar nesse mapa abaixo, ok? Essas características dos climas já foi citado com vocês em aulas anteriores e está na página número 3, 4 e 5 para você dar uma olhada, observada nessas páginas. Equatorial nós temos no Brasil, focalizando no Brasil agora. Temos o clima tropical no Brasil, a maior predominância do clima brasileiro é o clima tropical. Temos o clima também subtropical, que está situado abaixo da linha do Trópico de Capricórnio. Temos o clima temperado, nós não temos no Brasil, que esse é voltado para a região do mundo temperado norte. Mediterrâneo também nós não temos. Árido, não. Semiárido, sim, que é na região nordestina. Desértico também não. Frio, não temos. E frio de montanha nós temos na região que faz parte ao norte do Brasil. E polar, não. Portanto, desses climas nós temos o clima equatorial, tropical e subtropical, que são os climas predominantes do espaço brasileiro. Na página número 6 e 8, nós temos sobre vegetação. E aí nós podemos observar quais são os fatores mais importantes que vão proporcionar um tipo de clima. E nós temos a umidade, a concentração de chuvas, né? Temos a temperatura local conforme a zona climática, tanto a zona climática são 4, né? A equatorial, a tropical, a temperada e a fria. Então isso vai proporcionar a temperatura do local. Relevo, conforme o relevo, a planície, planalto, montanhas e depressões, conforme o zero a nível médio do mar, vamos ter então uma formação vegetal. E, logicamente, a ação antrópica do homem, que muitas vezes o homem ele vai, através do seu trabalho, redistribuir as formações dessas atividades. Muitas vezes em áreas verdes, esses biomas são desmatados para formação de urbanização, de atividades agrícolas, atividades extrativas. E por isso que muitas vezes o homem ele interfere muito nos biomas originais devido a questões de formação de cidades, devido a questões de urbanização, atividades agrícolas e extrativismo. Na página número 6 e do seu livro e do slide, você pode observar as florestas que nós temos, né? Então, nós temos floresta tropical, temos a floresta mista temperada, temos a floresta temperada, temos a floresta boreal ou taiga, temos a tundra, floresta mediterrânea, temos savana, temos áreas de arbustos, campos, manguezais, áreas desérticas que são formadas de vegetações arbustivas xeromórficas e na região do rocha gelo, bem pouca concentração de vegetação. Na página número 8 a 10, você tem o contexto geral sobre hidrografia. Todos os assuntos nós já estudamos com vocês no primeiro ano, segundo ano e também no início da apostila número 1, 2 e 3 desse ano. Agora, estamos fazendo uma revisão geral da apostila número 4. Na América, nós temos a parte oeste, que nós temos áreas elevadas, que são chamadas de montanhas rochosas, e a Cordilheira dos Andes, banhado pelo Oceano Pacífico.
Também temos regiões desgastadas, que vão ser chamados de planaltos e planícies. Planalto brasileiro, Patagônia, Labrador, Planalto Central. Grandes concentrações de bacias hidrográficas, devido à grande concentração de chuvas, como nós temos, por exemplo, a bacia do rio Amazonas, a bacia do rio Paraná, a bacia do rio Mississippi, Missouri, Tocantins, etc. Aqui você pode observar, como eu falei, nessa região toda, eu estou passando o mouse, nós vamos ter as grandes elevações, como as montanhas rochosas e a Cordilheira dos Andes. E nas áreas centrais vão ter regiões de planalto e planícies. Já da Europa, nós vamos ter grande concentração de montes urais que separam o continente europeu e o continente asiático. Vamos ter a presença do rio Ural e esses mares que vão delimitar essa região, como o Mar Negro, o Mar Cáspio, e o Estreito de Bósforo e Estreito de Dardanelos, que vão dar, então, a vazão desses mares para o Oceano Atlântico. Mar Mediterrâneo, que é um mar importante, que separa, desmembrando o continente europeu, o continente asiático e o continente africano. E o Estreito de Gibraltar, então, é essa separação, esse canal natural, que as águas do Estreito de Bósforo e Dardanelos, através dos rios Ural e Mar Negro e Cáspio, vão chegar ao Oceano Atlântico. A predominância do relevo é de planícies e planaltos. Essa planície e planalto é muito propício para a navegação e planaltos para atividades da agricultura e pecuária. E as cadeias montanhosas vão ter exemplos Alpes Centrais, Alpes Escandinavos, né, que formam a composição mais importante do mundo europeu, conforme nós citamos. No continente africano, o relevo predominante é planalto e poucas regiões montanhosas. Nós podemos citar ao norte, perto do mar Mediterrâneo, a cadeia do Atlas. Ao sul, nós podemos citar os montes Drakensbergs, que são regiões elevadas que nós temos no continente africano. E isso que eu estou conversando com vocês está na página número 10. Regiões, hidrografia, regiões de planalto. Então, a maior parte dos rios africanos são rios de planalto, e que é para fornecimento de energia elétrica. Já o rio Nilo, ele já é um rio tanto de planície como de planaltos. Já no continente asiático, nós vamos ter o quê? A maior extensão territorial do mundo de terras imersas é formada pelo continente asiático. Ele possui os 4 tipos de relevo, por exemplo, planície do rio Ganges, planalto do Deccan, montanhas, cordilheiras do Himalaia, Monte Everest, e depressão Mar Morto, menos 365 metros de profundidade. As principais hidrografias que nós temos no continente asiático, que está exposto na página 10, são vertentes tais como a vertente do Ártica, vertente do Pacífico, vertente do Índico, vertente do rio Ganges, né? Vertente do rio Tigre, Eufrates, todos esses desaguam nos oceanos. E essas vertentes são importantes para a navegação e também importante para a economia. Então, a vertente ártica, que deságua como o rio Obi, Yenisei e Lena, que deságuam no Oceano Glacial Ártico. O Pacífico, como, por exemplo, se destaca o rio Huanghe-hu, o rio Yangtze, o Mekong, são rios importantes, voltados também para a economia da agricultura e pecuária e também voltado para a energia elétrica, como sendo o principal rio Yangtze, né? Yangtze, para o fornecimento da maior usina hidrelétrica do mundo. O Oceano Índico, como a vertente índica, que deságua tudo no Oceano Índico, como o rio Ganges e o Indo, e o Golfo Pérsico, que nós temos como o rio Tigre e Eufrates. Com relação à Oceania, vai ter a predominância de planícies, planaltos e regiões montanhosas. A região planícies é voltada principalmente para as áreas oceânicas. Rios perenes e temporários. Eles vão ter 2 tipos de rios, né, conforme a presença de chuvas durante o ano. E eles também têm essa formação de nésias. Quando se fala em nésias, é grande concentração de ilhas.
E essas ilhas todas estão situadas no Círculo do Fogo do Pacífico. Como nós falamos, as Nésias, Micronésia, Melanésia e Polinésia. Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné são as 3 áreas de extensão territorial. Já na página número 10 e 11, vem falando sobre a população. E aí você pode observar, de 18,5% da China é a população mundial em 2017. A Índia ocupando 17,9%. Os Estados Unidos, 4,3%. Indonésia, 3,5%. O Brasil ocupa no mundo 2,8%. E a Tailândia, 0,9%. E o restante seria 29,8%. Somando tudo isso aqui, vai formar então 100% da população em porcentagem no ano de 2017. Se diz pela ONU que nós estamos chegando já a 8 bilhões da população. Em que período? Em termos demográficos, a população mundial é o total de humanos atualmente vivendo o planeta Terra. Estima-se que a população global chegou a 7,8 bilhões em julho de 2020. Apesar das pandemias que estão ocorrendo no mundo pela grande mortalidade, a população está quase chegando a 8 bilhões, a população mundial, a partir de julho de 2020. Julho, agosto, setembro, outubro, mais ou menos 200 milhões nasceram por aí. As Nações Unidas estimam que a população humana chegará a 11 bilhões em 2100. Essa é a ideia. O país que mais cresce atualmente na questão populacional não é a China, como mostrei naquela porcentagem, e sim a Índia, que está crescendo. Até coloquei uma foto para vocês relacionada à Índia, que é um dos países que mais cresce atualmente em aspecto humano, já que a China está fazendo seu controle de planejamento familiar. População, nós temos, final de 2011, tinha 7 bilhões de habitantes. Isso no censo feito em 2010 e 2011 sai o resultado. Em julho de 2020, a população chegou a 7,8 bilhões. E se estima que agora, no final do ano de 2020, a população esteja com 8 bilhões o mundo todo. Grande concentração populacional da população mundial vive em regiões de áreas drenadas por determinados rios e áreas de planaltos, como o Planalto Brasileiro, a região do Rio Ganges, a região do Rio Indo, a Europa, que é grande concentração de áreas de planalto, planície, são grande concentração populacional. Agora, menor concentração populacional são regiões desérticas, regiões polares e regiões montanhosas. Aí você vai falar, tem gente morando nas regiões montanhosas? Sim. Tem gente morando nas áreas desérticas? Sim. Áreas semiáridas? Sim. Mas em menor concentração comparado, por exemplo, a regiões de planalto e planície. O Índice de Desenvolvimento Humano vai observar na questão populacional do mundo a questão da saúde, alimentação, educação, transporte, habitação, né? Questão social. São os elementos que são observados e também esses 3 elementos vão ter a renda per capita, a alimentação e a saúde são os pontos mais importantes do IDH. Na página número 11 até a página 14, nós vamos ver com vocês, que já vimos nos capítulos anteriores, sobre o desenvolvimento socioeconômico de cada região. Por exemplo, nós tivemos os países imperialistas, como antes das guerras mundiais, que dominavam o mundo, a Inglaterra, a Espanha, Portugal, França. Depois, com a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial, o mundo volta a ser chamado de bipolaridade pela Guerra Fria, Estados Unidos e a antiga ex-URSS. O mundo capitalista, liderado pelos norte-americanos, o mundo socialista, liderado pelos ex-URSS. E com a derrubada do Muro de Berlim, dia 1º de janeiro de 1990, nós adentramos no mundo globalizado. E aí você pode observar na página número 12 que nós temos países chamados, com o passar do tempo, né, desenvolvido, subdesenvolvido e subdesenvolvido agrário. Aí nós temos rico e pobre,
E hoje nós temos aquela grande divisão chamada Norte e Sul, através da linha do Equador econômica física, né? E a economia dos continentes, qual nós podemos apresentar? A América, se eu falo na América, eu estou falando, por exemplo, a América ela vai ter uma grande distribuição de riquezas nesse continente americano, na parte da América do Norte, como os Estados Unidos e a França. Aí temos países emergentes, como, por exemplo, México, Brasil, Chile, Argentina, e o restante dos países são considerados pobres dentro do continente americano. Quando você fala no continente europeu, praticamente 75% da Europa são países ricos. Dentro de ricos, vamos ter ricos emergentes e ricos pobres, mas todos ricos. Agora temos alguns países emergentes, como, por exemplo, a Grécia, Istambul, Turquia, né? E alguns países que ainda são pobres dentro do continente europeu, que, por exemplo, são os antigos resquícios do mundo socialista, como a Albânia, por exemplo. Na África, praticamente todos os países são pobres, com exceção da África do Sul e do Egito, são emergentes. Nós não temos países ricos na África. Na Ásia, eu vou ter também essa configuração de países ricos, como Israel, Japão, né, Singapura, países emergentes como a Índia, a China, a Rússia, e o restante são países pobres. A Oceania, a Austrália é um país rico, Nova Zelândia é um país rico, Papua Nova Guiné é um país emergente. Isso na questão econômica. E na página número 14 até a página número 16, ele vem falando, na apostila número 4, módulo 13, sobre questões ambientais. E as questões ambientais, principalmente a poluição atmosférica. A Organização Mundial da Saúde, ele observou alguns problemas no mundo. E o maior problema que foi observado é relacionado à poluição atmosférica. É a principal causa da morte no mundo. Voltando às questões de saúde, como doenças respiratórias, cardiovasculares e câncer, são as principais doenças provocadas pela poluição atmosférica. Quais são as consequências da poluição atmosférica? Agravamento do aquecimento global, destruição da camada de ozônio. E os países que têm maior incidência de poluição atmosférica no mundo, China, Estados Unidos, Rússia, Índia e Japão. E aí se pode observar na China, né, um dia que temos, por exemplo, coberto de poluição atmosférica. As pessoas estão usando máscaras não por causa da pandemia, estão usando máscara devido à grande poluição atmosférica que ocorre nessa determinada localidade na China. E aqui se pode observar um dos maiores estádios que construíram para os estádios de competições. Uma parte, você vê que está totalmente aberto o céu azulado, e essa parte está o quê? Totalmente formada por poluição atmosférica. No mesmo local, dias diferenciados, né? Você vai observar esse tipo de poluição atmosférica na China. Na página número 15, falamos sobre desmatamentos, que nos últimos 80 anos reduziu drasticamente a cobertura da mata nativa em todos os continentes, devido ao quê? Avanço das cidades, devido às zonas agriculturas, devido à pecuária, devido à extração de madeira, esses fatores que vai aumentando o desmatamento, vai sendo acelerado nesses últimos anos. E as regiões mais afetadas de florestas nativas, como florestas boreais, florestas tropicais, florestas equatoriais e campos, são as regiões mais afetadas devido ao avanço do homem na zona da agricultura, na zona pecuária, na zona da extração mineral, vegetal e até das árvores, e também fornecimento de cidades. Aqui se pode observar uma região amazônica, a região do desmatamento da floresta amazônica. Na página número 15, poluição dos recursos hídricos, tais como joga-se resíduos orgânicos, inorgânicos ou ambos nos mesmos rios. E as margens desses rios, nas cidades,
e nas zonas agropecuárias e industriais estão totalmente poluídos por esses elementos. O rio Ganges é considerado o rio mais poluído do mundo por receber resíduos urbanos, domésticos, hospitalares, industriais e agrícolas em grande quantidade, né? O rio Tietê é um exemplo típico brasileiro. Rio Níger também é outro africano, rio africano de grande poluição. Rio Darling, na Austrália também, ela é um rio poluído. E no último parágrafo da página 15 da segunda coluna diz assim: a Organização das Nações Unidas classifica os 14 maiores rios europeus com status ambiental bom e suas nascentes mais degradadas nos seus cursos. Eles falam o seguinte, que 14 rios europeus, no início, na sua nascente, ele é um rio favorável, é um rio limpo, é um rio bom. Mas até chegar à sua foz, ele se torna um rio degradado no seu próprio espaço. Como você pode observar, o rio Ganges nessa proporção aqui, né? A mesma coisa, o rio Ganges lá na Índia. Ok? Obrigado pela sua cooperação. E agora eu vou fazer a chamada a Hamed, Ana Júlia. Ana Júlia, não. Eu não vi levantar a mãozinha. Sim? Sim. Ana Luísa? Não. Ângela? Presente. Okay. Ana Luísa? Estou presente, professor. Arthur Felipe? Presente. Beatriz Castro? Brisa? Presente. Bruno? Ok, vi essa mãozinha, Bruno. Camille? Celine? Quem não conseguir responder, levanta a mãozinha que a gente vê, tá? Clara? Eduarda? A Anne Simon está presente. Estou já colocando aqui presença, Anne Simon. Veja lá, tá bom? Obrigado, que agora vi a mãozinha. Eduarda? A Eduarda, não. Eduardo? Elana? Eloá? Eloá está justificada. Enzo? Gabriel Mateus? Gabriel Soares? Gabriela Mercedes? Giovana S. Eu já vi a mãozinha, parabéns. Júlia? Guilherme de Souza? Guilherme Leal? Só levantar a mãozinha e te ver quem está presente. Eu falo o teu nome. Gustavo? Hendrick? Igor? Presente. Igor presente. Igor, você não fez a lição ainda, Igor? Para mim? Manda lá. Nem vi. Vou fazer lá. Oi? Nem vi. Final de semana não entrei. Vou entrar lá hoje. Mande, porque agora, dia 15 de outubro, teve uma lição, dia 29 de outubro tem a última lição, tá bom? Isabela? Beleza. Isadora? Isabela levantou a mãozinha, já vi ali. Isadora? Isaías? Tive duas mãozinhas, a Isabela e Isaías estou vendo ali, presente. Isaías, ok, já vi, Isaías. Jaqueline. João de Almeida. Larissa. Lidiane. Luana. As duas Luanas levantaram a mãozinha, já vi a mãozinha levantada. Lucas Antônio. Presente. Ok, já vi. Lucas Barriento. Lucas Mateus. Professor, eu tô aqui, presente. Larissa. Larissa, já coloquei a presença, Larissa, tá ali já, beleza. Tá, obrigada. Nada. Lucas Otto. Vimos Luiz Eduardo. Luiz Felipe.
Presente. Luiz Felipe. Marcele. Marcele não. Renata. Maria Eduarda, quer dizer, desculpem. Maria Eduarda não. Maria Fernanda. Maria Vitória. Presente. Mariana. Matheus Afonso. Matheus H. Matheus Henrique. Matheus Reiser. Milena. Milena. Milena, eu vi ali Y, já vi a mãozinha levantada. Natália. Nur. Rafael Vinícius. Rafaela Marques. Rafaela Trevisan. Renata. Juan. Samara. Samuel. Sara. Sara, estou vendo ali. Vi já a Sara. Savana. Sofia. Stephanie. Presente. Thaís. Thales. Tiago Vinícius. Presente. Tiago Vinícius presente, ok. Tiago Banzato. Victor Hugo. Presente. Ok. Murilo não. Mais alguém não viu a chamada que quer responder? Eu, Enzo. Quem que é o eu? Enzo. Enzo, tá ali Enzo, aqui colocando aqui Enzo, tá lá Enzo, presente. Mais alguém? Eu próprio. Oi, Rafaela Marques. quem? Rafaela Marques. A Rafaela Marques, estou colocando ali Rafaela Marques, aqui, tá? Mais alguém? Mais alguém? Rafael, estou vendo aqui também. Mais alguém? Mais alguém? Não? Muito obrigado pela sua atenção, que Deus possa abençoar você ricamente. E observe que dia 15 de outubro e 29 de outubro tem lição para vocês realizarem as últimas avaliações. Muito obrigado pela sua atenção e essa foi a nossa última encontro através do Zoom. Oremos que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente com cada aluno da 131, abençoando, protegendo e guiando e concedendo a eles um dia muito feliz, uma semana de ricas bênçãos. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Tchau, turma. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Tchau, Victor. Tchau, professor. Fala, Marcos. Tchau, Bob. Tchau, professor. Larissa Lopes, Ana Gonçalves, Vitor. Deus abençoe cada um.